Eu acho que, para mim também, as palavras do Abel, nem tudo a gente pode revelar aqui, né? Por mais que às vezes seja óbvio, né? Um treinador decifra a outra equipe da maneira que joga. O Palmeiras joga com muita velocidade à frente, né? Ora com linha de três, formadas com lateral, às vezes, né, com três defensores, jogadores importantes, dois meias de armação, Scarpa e Veiga quando jogam. O problema é que eles são talentosos, né? Se ele não fosse talentoso, se não tivesse uma zaga tão firme, tão competente. O que nós confiamos também é no potencial coletivo e individual dos nossos jogadores, jogadores experientes como Rafa, jogadores jovens como tantos que, como o Abel falou, formam principalmente o setor de meio campo do nosso time. Dentro da nossa casa, logicamente sabemos que enfrentar o Palmeiras no domingo, na casa deles, só com a torcida palmeirense também é difícil, por isso nós vamos tentar essa vitória. Como o Abel falou, frisou, é um confronto onde as duas equipes acho que procuram a vitória, cada uma dentro do seu sistema, cada uma dentro do seu estilo de jogo, mas os dois procurando a vitória a todo custo. E eu repito, ninguém ganha Libertadores por acaso, só com competência, com administração de grupo e com também grandes jogadores, que é o caso do Palmeiras, do momento que o Palmeiras vive hoje. Alô? Boa tarde, Alexandre Oliveira do YouTube. Como o Rogério falou, né, administrar o grupo para os técnicos e fazer com que o grupo compre as suas ideias talvez seja uma das aquisições dos treinadores mais difíceis de ser feita durante o seu trabalho. Eu queria perguntar para o Rafinha e para o Gustavo Gomes, quando foi que vocês compraram as ideias dos treinadores? Em que momento foi que falaram assim, pô, esse cara tá certo, eu tenho que fazer isso que vai dar certo? Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que no nosso caso foi que eu vejo que nós começamos, claro, chegaram alguns jogadores novos, que é no meu caso, e é normal esse período de adaptação, esse período de conhecer os novos companheiros, conhecer o novo sistema, que para mim era novidade, nunca tinha trabalhado com o Rogério, e acho que a gente ganhou no coletivo, né? O Rogério de ter dado oportunidade para todos, para muitos jogadores, né? Praticamente nosso elenco, todo mundo jogou, todo mundo teve oportunidade. Então acho que o coletivo nosso se tornou muito forte. Nós não arrancamos muito bem na competição, mas, claro, devido a alguns problemas que foram normal, o caso de Covid e outras coisas, e também por precisar de algum tempo mais para se conhecer, mas aí o grupo foi criando corpo e, claro, fizemos merecer. O coletivo se comportou muito bem e que nos trouxe até agora. E como o Abel falou, acho que a nossa equipe está, né, com mérito de ter chegado à final, merecidamente chegamos à final. E, claro, agora acho que é o momento que todo jogador gosta, todos os torcedores gostam, dos dois clubes, que é a decisão. E eu creio que o coletivo foi bem, o grupo está preparado e estamos firmes para essa decisão aí. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Rogério. Rogério, hoje, mais cedo, o clube divulgou que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e, ao longo desse Paulista, você foi questionado várias vezes nas entrevistas sobre a relação com a torcida e muitas vezes você falava em tentar fazer o torcedor ir embora para casa feliz, que essa era a intenção de vocês. E depois do que a gente viu no último jogo contra o Corinthians lá no Morumbi, eu queria que você dissesse o quanto vai ser importante ter chegado nesse momento, tendo conquistado essa conexão com o torcedor que o time conseguiu, que foi o que a gente viu no último jogo lá no Morumbi. Obrigada. Eu acho que isso é mérito deles, né, pela entrega que eles demonstram dentro de campo, pela vontade de vencer, pela luta, pela posse de bola, por não desistir do jogo nunca. Inclusive, na nossa última derrota, que foi contra o Palmeiras por 1-0, em momento algum o time desistiu de jogar. Isso é o que o torcedor deseja, né? Alma, coração, isso não pode faltar. Então, essa conexão é muito do que os atletas compreenderam, do que era necessário para estar nessa final. E eles vão ser, talvez, o fator que equilibre. Talvez esse passo que hoje o Palmeiras se encontre na frente, por um trabalho mais longínquo e por mais tempo aí vencendo, uma geração vencedora. Nós também queremos nos tornar uma geração vencedora. Esse time ganhou ano passado o Campeonato Paulista. Então nós queremos repetir esse feito e o torcedor é muito importante para que nessa primeira partida possa
equilibrar ainda mais esse duelo com uma equipe que vem de títulos importantes conquistados. Boa tarde a todos, aqui no meio. Meu nome é Fred Júnior, Rádio Craque Neto e Rádio 9 de Julho. Pergunta para o Abel e também para o Rogério. Muito se falou até ontem sobre o segundo jogo no Allianz Parque, se não seria, domingo ou sábado, mas tem um jogo nesta quarta-feira no Morumbi. Muito se fala também, são 180 minutos, né? Não se foca em apenas uma partida. Mas em termos de estratégia, qual é o peso, qual é o valor deste primeiro jogo, pensando-se na segunda partida? Como vocês trabalham dessa forma? Porque, claro, são 180 minutos, mas tem um primeiro jogo que pode direcionar uma estratégia. Eu acho que é um jogo de cada vez. A gente vive, na verdade, não são nem 90 minutos. A gente vive cada minuto, né, de um clássico, né? Cada tempo, cada chance, cada oportunidade obtida de fazer um gol, de levar uma vantagem. Então, sobre o Allianz que você falou, eu acho que é de direito, conquistado, merecido. E o Palmeiras tem que jogar e deve jogar, né? A única coisa, a manifestação, foi que se mantivesse no domingo, porque nós, esse dia menos, assim como nós reconhecemos, aí a organização que o Abel falou, como Justiça, o Corinthians jogou com menos tempo de intervalo. E no momento da competição, se faz 48 horas, faz muita diferença para um time de futebol. Então, a única coisa que nós gostaríamos é que tivesse esse espaçamento para que a gente, mesmo tendo um dia menos agora, pudesse ter esse quarto dia de recuperação para o jogo de domingo. Agora, se pensa o jogo, lógico, é um jogo de 180 minutos, mas cada minuto é vivido de forma intensa. E sobre o Campeonato Paulista, a importância, pela história do torneio, mas mais importante ainda, pelo tamanho das duas equipes que se enfrentam. Em qualquer competição, será sempre um jogo do mais alto nível. E a gente fica feliz de ver um São Paulo ressurgindo, podendo enfrentar um Palmeiras que vive um momento mais estável a longo tempo e, quem sabe, poder, né, fazer frente, fazer 2 bons jogos. Mas a gente não pensa, eu acredito, né, que a gente não vive 90 e 90. Não, a gente vive cada segundo, cada momento do jogo, porque é muito importante e pode definir, esse momento é o que pode definir uma conquista. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é aos 2 técnicos, 2 jovens já com títulos conquistados. Eu quero saber do Abel Ferreira, o que você vê de virtude no trabalho do Rogério Ceni como técnico e o Rogério Ceni, o que vê de virtude no trabalho do Abel Ferreira como técnico. Bom, o que eu vejo é uma escolha de um esquema bem definido na sua chegada, uma predisposição de jogo bem definida, e a partir do momento que ganha aquela primeira Libertadores, eu vejo daí também, logicamente, o treinador ganha muita força, vejo que o clube aposta bastante, confia bastante nesse treinador, dá liberdade para aquele trabalho, e a partir daí o Palmeiras começa a ter variações. É um time que tem, felizmente, diversas peças, modelos em que pode se adequar ao adversário rapidamente, com muita velocidade, ou com um time mais defensivo, time mais alto. Enfim, eu acho que esse primeiro título deixa o Abel mais à vontade, deixa o Palmeiras mais tranquilo, faz com que ele desenvolva mais trabalho. Muitas vezes falam, não, o Palmeiras é um time reativo. Não é verdade que o Palmeiras é um time reativo. O Palmeiras é um time que se adapta ao adversário. Pode ser que ganhou títulos de formas reativas, mas não que seja um time que tenha essa única qualificação. E o que aconteceu? Só o tempo, só os meses de trabalho foram fazendo com que o clube tivesse essas variações, contratações, observações de um treinador, categoria de base, muito investimento em categoria de base, e bons jogadores, assim como o São Paulo hoje também revela bons jogadores de categoria de base, onde vai dando opção. E eu acho que o gerenciamento de grupo é uma coisa também muito importante. Quando o treinador se sente confortável para trabalhar, é mais fácil para ele exercer o seu papel dentro do clube. Rogério, Leonardo Dai, Rádio CBN aqui. Se a gente voltar lá no começo do campeonato, as suas entrevistas coletivas falavam muito sobre coisas que você queria que o São Paulo fizesse e o São Paulo ainda não fazia. Então minha pergunta é, independentemente de você conquistar essa taça ou não no domingo, o que é que te orgulha na caminhada do São Paulo nesse campeonato? O que é que você vê o São Paulo fazendo dentro de campo
que te deixa satisfeito em relação a tudo que você queria que o São Paulo construísse lá no começo do campeonato? Uma mudança de postura do ano passado para esse. A maneira como eles encaram o dia a dia, a maneira profissional como eles encaram cada treinamento. É só você ver o orgulho que o torcedor tem hoje desse time. Esses caras vestem a camisa com paixão. E futebol sem paixão, eu amo futebol. Joguei minha vida toda no São Paulo, sou um apaixonado por futebol. Eu posso não ter, talvez, jogadores nível de Europa, com exceção Rafinha, Miranda, que jogaram, jogadores formados de base, que não têm a sua história ainda formada no futebol. Mas, para mim, o talento é importante. O talento é um bônus que você carrega, quanto mais talento você tem na sua equipe, mas ele não é predominante ao desejo de vencer, ao desejo de trabalhar todos os dias, de se colocar bem, de estar em forma, de querer vencer. A vontade de vencer, ela se sobrepõe ao talento. Talento puro e simplesmente, ele não resolve. Talento acompanhado de predisposição, de vontade de vencer, esse é sempre bem-vindo. Então, eu acho que esse talvez foi o estágio, um time que vinha numa situação ruim no Brasileiro do ano passado, fechou um campeonato sem muitas mudanças, apesar do curto espaço de tempo que a gente teve, mas nesse ano mostra, acho que muito mais fome, muito mais vontade de vencer. Talvez essa seja a principal característica. Bruno Carvalho, do UOL. Eu queria perguntar para o Rafinha e para o Gustavo Gomes, vocês dois são líderes do elenco, né? Eu queria saber como é que é essa relação com os treinadores para conseguir liderar o elenco juntos nesse calendário tão apertado que vocês estão falando, de um dia ter que pensar no Paulistão, no dia seguinte ter que pensar no Mundial de Clubes, no caso de vocês, na Recopa, vocês já de olho na Sul-Americana. Como é que funciona essa troca de ideias entre vocês e os treinadores para levar para o elenco? É importante, assim, eu vejo que, como tem um grupo no São Paulo que a maioria são jovens, a gente tem que sempre estar procurando deixar todos motivados, né? Independente de quem começa jogando ou não, acho que isso é importante. E aí, quando o treinador, né, que no nosso caso é o Rogério, vê todos os jogadores ali com disposição, treinando da mesma forma, com o mesmo pensamento, que é sempre vencer, né, todos que começam jogando, desde que o que está no banco, que não joga, às vezes, está com o mesmo pensamento, com a mesma entrega, como o Rogério falou aqui agora, com a mesma dedicação nos treinamentos, acho que isso fica fácil, esse diálogo com o treinador, que ele está vendo que todo mundo está ali. Às vezes quem joga, quem não joga, está com o mesmo pensamento, com a mesma disposição, então fica fácil. Então eu procuro sempre estar, não falando muito com o Rogério, procuro mais ir nos jogadores, para deixar todos ali com a mesma disposição e dizer que o futebol é coletivo, se ganha um, ganha todos. Então temos que estar todos preparados, porque nos nossos jogos, acho que todo mundo está vendo, muitos jogos quem está resolvendo para a gente são os jogadores que estão entrando no segundo tempo. Então acho que isso é importante, a gente ter essa liderança e poder deixar todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, que daí fica fácil para o treinador escolher quem vai para os trabalhos. Boa tarde, Fernanda Arantes, do SBT. Queria perguntar para os treinadores, a gente falou aqui da pressão do cenário do futebol brasileiro, do calendário apertado. Qual que é o peso de conquistar essa taça no cenário que vocês vivem nos clubes hoje? No caso do Abel, queria que você falasse, Abel, como que você tem se organizado, até porque tem a Libertadores logo em seguida também, como tem sido o seu planejamento com a equipe. E do Rogério, se tira um peso, se é a confirmação do trabalho conquistar essa taça, ou se já há essa confiança, independentemente se ganhar o título ou não. Como que é para você, treinador, agora no São Paulo? Eu vejo que minha carreira é curta, acho que assim como o do Abel, relativamente curta, né? Ele mais jovem, quando falaram jovem, eu até fiquei emocionado aqui, quando me chamaram de jovem, né? O Abel já pode ser mais jovem, mas os três jovens aqui, você também, né, Mauro? Tá bem cuidado, hein, você? Mas, para mim, ao longo desses últimos 5 anos, ainda bem poder colher bons resultados no Fortaleza, uma história começada do zero, no próprio Flamengo, onde nos enfrentamos numa final muito equilibrada de Supercopa, né? Seria importante botar mais um quadro na parede, agora como treinador, né? São tantos quadros colocados como atleta, seria importante para mim, sim. Repito o que o Abel falou. Eu acho que um trabalho não se analisa por uma vitória ou uma derrota. O trabalho se analisa pela confiança que você tem do que aquela pessoa está realizando frente ao seu clube. E talvez até eu concorde com o Abel com relação ao grande time que o Palmeiras tem.
E só vou discordar porque o título nós vamos brigar muito para que ele fique com o São Paulo. Também faço as palavras do Gustavo, é isso aí, a gente trabalha para isso, para chegar no final de semana e ter o estádio cheio. E o torcedor de São Paulo já vem demonstrando isso aí na fase de grupo contra o Corinthians. Foi um jogo também que o estádio estava maravilhoso, estava lotado, a torcida fez a diferença. E o torcedor de São Paulo está comparecendo. O jogo passado aí foi maravilhoso, mais de 50 mil pessoas. E ontem já tivemos notícia também que já foram mais de 35 mil ingressos vendidos. Isso aí é o combustível, né? Não tem como a gente entrar em campo e, às vezes, que esses 2 anos que passaram sem torcida foi duro. Acho que para todo mundo, né? Para vocês também que não podiam participar de coletiva, de estar presente. E para nós é o combustível, né? A alma do nosso trabalho, que é o torcedor, que nos dá mais vontade, que deixa o espetáculo mais bonito. E, claro, estamos muito felizes. Espero que amanhã o Morumbi possa estar casa cheia de novo para poder apoiar a gente até o final. Vidotto, da Globo, para o Rogério e para o Abel. Rogério, você com tanta história, tantos títulos, tantos quadros na parede como jogador, como é que você está se sentindo agora, às vésperas de poder conquistar seu primeiro Paulistão como treinador, seu primeiro título como treinador do São Paulo, e do Abel, depois de 2 Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, o que esse Paulistão, possibilidade de conquistar um Paulistão, significa para você? Olha, para mim, o nosso dia a dia, eu acho que ele é o mesmo, de observação, de análise do adversário, de preparação dos times. Claro que quando você tem um intervalo muito curto, né, como o Abel falou, não há muito tempo para você praticar no campo, você guarda toda a energia para o dia do jogo, né? Mas há outras maneiras de você tentar visualizar padrões, características individuais, coletivas, alterações, propostas de jogo, quando você está vencendo, quando você está perdendo. É isso que a gente faz através dos analistas de desempenho, que trabalham todos os dias, economizando a energia deles para que eles estejam bem e tentando colocar o máximo de informação possível para que, na verdade, lá dentro do campo, acho que o treinador começa a ter uma grande influência no minuto 55, 60, quando ele deve fazer a sua primeira alteração. É por aí que você vê para onde se direciona o jogo, mas ali, depois que começa, principalmente com o estádio cheio agora, né, pouco você consegue se comunicar, mas você tem que dar o máximo de informações para que eles tenham sucesso dentro do jogo, para que eles consigam a predominância do jogo, consigam ter o controle do jogo por mais tempo que o adversário. Vamos agora para a nossa penúltima pergunta. Alexandre Silvestre, da Gazeta. São 2 perguntinhas bem rápidas para os 4. Primeiro para os jogadores. Gomes e Rafinha. Quem vai ter mais trabalho? Você, Gomes, para brigar no corpo com o Caleri, por cima e por baixo, ou o Rafinha para tentar parar o veloz ataque do Palmeiras? E para os treinadores, Abel, se você pudesse pensar um jogador do São Paulo para colocar no teu time, nesse jogo, e o Rogério fazer a mesma coisa em relação ao Palmeiras, que jogadores seriam esses? Você escolheu um do Palmeiras para colocar no São Paulo e o Abel escolheu um do São Paulo para colocar no Palmeiras. Obrigado. Pois é, tomara que esteja devagar amanhã. Não, mas estamos preparados, a gente sabe todos os times aí, principalmente dos lados, dos extremos, quem joga contra sempre são rápidos, independente de quem joga, a gente tem que sempre estar preparado, e que são sempre os mais rápidos que caem para o nosso lado, mas espero que amanhã a defesa do Palmeiras tenha mais trabalho do que a gente. Eu poderia também tecer vários elogios, acho que a todos, né, do Palmeiras. É um time completo, com vários jogadores. Você vê, jogador vindo da seleção, como o Gustavo, que veio mais cedo. Jogar contra os melhores é bom. Ter os melhores no seu time também é muito bom, né? O Everton chegando. Então eu poderia tecer vários elogios. Mas o que conta para mim são os caras que vestem a mesma camisa que eu. Esses são os caras que podem me dar o título. E é eles que eu tenho que valorizar.